Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula aqui do canal. Eu sou a Dani Martins do RDD Ateliê e estou trazendo para vocês mais uma peça linda. Hoje vocês vão aprender a bolsa de praia Bela Vista. Esse foi um pedido das nossas alunas que aprenderam com a Tuquinha do Tuque Ensina e com a Nini lá do Multiplique Ateliê a fazer a necessaire Bela Vista. A Tuquinha gravou em tecido e a Nini gravou em sintético. Então, se vocês quiserem aprender a necessaire, eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês. E eu trouxe a proposta de fazer nesse material, que é a tela sintética em PVC, e aí vocês também podem fazer a necessaire ou a bolsa, e também podem fazer essa mesma bolsa em tecido ou em sintético, usando a mesma técnica lá que elas ensinaram no canal delas. Não esquece de deixar o seu like, não esquece de se inscrever aqui no canal. O canal está começando agora e eu preciso muito da sua ajuda para que esse canal cresça. Vamos lá? Vamos aprender? Nós vamos precisar então de 2 cortes de telinha no tamanho de 32 por 48, 2 cortes de plástico. Aqui eu estou usando o plástico translúcido, mas vocês podem usar o plástico cristal a partir da espessura 0,30. Esse aqui, o translúcido, é 0,40. O tamanho é de 27 por 48. E nós vamos precisar também de 2 cortes de alça. Eu estou usando essa alça estampada. Ela tem a largura de 4 centímetros, mas poderia ser de 3 ou até mesmo de 2. Eu estou usando 2 cortes no tamanho de 80 centímetros para fazer as alças. E também vou usar dessa mesma alça para fazer um detalhe na bolsa. E aqui ela está com a medida de 48 pela largura da alça. Nós vamos precisar também de 4 cortes de telinha no tamanho aqui de 14 por 48. E vocês também vão precisar de um molde. E eu vou explicar para vocês como que eu fiz esse molde aqui. Nós vamos fazer esse molde à mão livre. Então, vocês vão pegar aí um pedaço de papel no tamanho de 10 por 50 centímetros. Vocês vão dobrar ao meio. Em uma das pontas aqui, vocês vão fazer uma marcação de 5 centímetros. Então, aqui ele vai ter 10 e aqui a marcação de 5. E vocês vão fazer um desenho à mão livre mesmo. Vocês vão começar aqui numa parte arredondada e vão vir descendo até chegar aqui. E aí é só recortar na linha que vocês fizeram. E quando vocês abrirem, vai ficar esse molde desse detalhe aqui que a gente vai fazer na bolsa. Aqui na telinha, eu não vou recortar no formato do molde. Eu vou colocar o molde aqui e vou riscar uma linha ao redor do molde. Por quê? Nós vamos juntar direito com direito de duas partes da telinha e nós vamos costurar exatamente em cima da linha, para depois desvirar e fazer o acabamento. Essa telinha aqui, ela tem o lado direito e avesso. Então, se vocês forem perceber, a parte do direito, a textura é mais evidente, ela tem umas ranhuras mais evidentes ao toque. E o lado do avesso, ele é totalmente liso. Então, vocês vão perceber qual é o direito e qual é o avesso. Nós vamos fazer isso 2 vezes. Então, com essa parte aqui, direito com direito, e eu vou repetir esse mesmo processo com os outros 2 cortes da telinha que eu cortei aqui para vocês. Para costurar essa telinha, eu recomendo que vocês usem a linha de nylon 60. Ela é uma linha mais firme, mais forte para costurar essa tela. Se vocês estiverem trabalhando com máquina doméstica, vocês vão usar essa linha só na parte de cima e na bobina, na parte de baixo da máquina, vocês podem usar a linha comum de costura. Não é indicado, não é recomendado que se use essa linha em máquina doméstica na parte da bobina. Então, vocês podem usar na parte de cima e na parte de baixo usar a linha comum de costura. E eu vou usar a agulha número 16. Então, nós vamos começar a fazer a bolsa pelo detalhe da parte de cima. Vocês vão colocar direito com direito. Aqui eu já fiz o risco do molde, como eu expliquei para vocês.
E aqui nós vamos colocar as alças vão ficar embutidas aqui nessa parte do detalhe. Então, da borda para dentro, vocês vão marcar 8 centímetros de cada lado. E nós vamos entrar com a alça aqui dentro. Então, entre uma parte da tela e a outra, nessa marcação aqui de 8 centímetros, eu vou entrar com a ponta da alça. Eu vou deixar passar, por aqui pela tela vocês vão conseguir ver. Eu vou deixar passar 1 centímetro mais ou menos dessa marcação que eu fiz aqui, dessa parte do detalhe. Então, aqui por dentro eu tô vendo, olha, tô deixando passar aqui mais ou menos 1 centímetro dessa parte aqui arredondada. Vou pegar outra parte da ponta, com cuidado para não torcer. E vou colocar do outro lado, fazer a mesma coisa. Vou entrar com ela e vou posicionar aqui. E agora é só fazer uma costura por cima da linha. Agora nós vamos refilar. Eu vou usar uma tesoura de picote, mas se vocês não tiverem, vocês cortem aqui com a margem de costura de 1 centímetro, de meio centímetro, e façam uns piquezinhos em toda essa parte arredondada. Nessa parte aqui eu não vou cortar a alça, então eu vou refilar até aqui. Quando chegar aqui, eu vou passar por cima da alça e vou continuar refilando até chegar lá. Ficar assim com esse pedacinho de alça para dentro. Agora a gente vai desvirar. Nós vamos passar um pesponto aqui, que seria uma costura de segurança bem na bordinha, só para estabilizar, para deixar. E nesse momento a alça ainda vai ficar para baixo. Eu vou passar um pesponto aqui, até chegar aqui desse lado de cá. Aproveitar e vou fazer uma costurinha de segurança aqui também bem na bordinha, só para fechar essa parte aqui que ficou aberta. Essa parte da alça aqui, agora nós vamos colocar para cima, tá? Então eu vou pegar ela daqui, vou colocar para cima. Vocês podem vir na máquina agora e passar uma costurinha reta aqui, para que ela fique presa para cima. Eu vou colocar um rebite. O importante é que vocês não costurem aqui em cima, porque aqui nós vamos colocar o zíper ainda. Então, essa costura que vocês vão fazer aqui para prender essa alça, ela tem que ter pelo menos uma folga de uns 2 centímetros da borda para baixo, para que a gente tenha conforto na hora que a gente for costurar o zíper. Eu vou colocar um rebite, eu já fiz isso, vocês vão fazer nas duas partes desse detalhe. Do outro lado eu já coloquei um rebite aqui, para que a alça ficasse presa para cima. Então, vocês vão repetir esse mesmo processo que a gente fez aqui, vocês vão fazer do outro lado. A gente vai ficar com duas partes com as alças prontas. Agora nós vamos trabalhar no corpo da peça. Bom, agora para fazer o corpo da bolsa, nós vamos pegar um dos cortes maiores da telinha, com a parte do direito para cima, e eu vou colocar um pedaço do plástico de um lado, aqui alinhado aqui na base. Se vocês estiverem usando o plástico translúcido, o lado direito é o lado que tem uma textura, e a parte lisa é o avesso do plástico translúcido. Se vocês estiverem usando o plástico cristal, não vai fazer diferença. Mas se tiver o direito, um plástico estampado, por exemplo, direito com direito. Eu vou pegar a outra parte do meu plástico, então eu já alinhei essa primeira parte aqui, eu vou prender. E desse lado aqui, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou pegar o direito do plástico com o direito da telinha e vou alinhar aqui nessa parte de baixo. Agora que a gente já prendeu o plástico, eu vou pegar a minha outra parte da tela, do lado direito. Então, eu vou colocar direito aqui. E vou prender também.
eu vou fazer uma única costura de um lado e de outro. Mas se vocês se sentirem mais confortáveis em ir costurando aos poucos, vocês podem primeiro fazer essa costura, e aí seria uma costura de segurança mais na bordinha, para só depois colocar essa segunda parte. Eu já vou colocar tudo agora. Vou alinhar todo mundo aqui. Agora que tá todo mundo presinho, eu vou passar uma costura com o pé de máquina, começando aqui, vindo até o lado de cá, e depois vou fazer desse lado aqui. Uma costura com o pé de máquina, começando aqui e vindo até chegar do lado de cá, com o retrocesso no início e no final. Essa parte aqui do meio vai ficar aberta. Por essa abertura aqui na lateral, nós vamos desvirar a peça. Vai ficar assim, com os plásticos para fora. E eu vou passar um pesponto aqui, desse lado, nas duas laterais, para deixar tudo bem assentadinho. Vai ficar dessa forma, então, com um pesponto de um lado e do outro. Agora eu vou escolher um dos lados para colocar aquele detalhe com a alça, para dar um charme aqui na bolsa. Se vocês quiserem ter um pouco mais de segurança, vocês podem colocar uma fita dupla face aqui. Agora nós vamos colocar a parte do detalhe da alça que nós já havíamos feito aqui na parte de cima. Então, eu já coloquei aqui uma fita dupla face para me ajudar. Então, eu posicionei essa parte aqui. É só ir margeando aqui essa parte redonda para baixo. E como tá com a fita dupla face, já vai nos ajudar bastante. E aí, eu tenho que tomar o cuidado porque essa alça ela tem que ficar para baixo. Então, eu vou pegar um pedacinho de durex ou de fita crepe e vou prender ela aqui para baixo. E vou também repetir esse mesmo processo do outro lado da bolsa. Agora nós vamos passar uma costura prendendo esse detalhe no plástico. Então aqui em cima vai ser só uma costura de segurança, bem na bordinha. E aqui nós vamos passar uma costura com o pé de máquina, prendendo todo mundo. Aqui nessa parte da alça, como a alça já está presa, nós vamos passar com o pesponto por cima da alça. E aí nós vamos vir até chegar do outro lado. E nós vamos fazer isso dos dois lados. Agora nós vamos colocar o zíper. Se você não quiser fazer essa bolsa com zíper, é só passar um viés aqui agora, que vai ficar uma bolsa grande de praia sem o zíper. Vocês podem até colocar um cordão, alguma coisa aqui antes de passar o viés. Aqui nós vamos fazer com zíper. Essa parte da alça aqui vai ficar para baixo, por isso que nós prendemos com essa distância, para ter um conforto aqui agora, para na hora da gente colocar o zíper. Eu vou colocar direito com direito. Vocês podem primeiro passar uma costurinha de segurança e depois fazer a costura definitiva. Eu já vou fazer tudo junto. Eu já vou aproveitar e já vou passando viés. E já vou abraçando aqui o zíper e a peça. E já vou passar uma costura com o pezinho de máquina até chegar no outro lado. Agora eu vou fazer o pesponto de acabamento. Eu vou tombar essa parte aqui do zíper que eu costurei, vou virar todo mundo para trás. E vou passar um pesponto aqui.
Então, essa parte aqui, ela vai ficar com 2 costuras mesmo. Essa primeira que a gente fez e essa segunda costura do pesponto. Se vocês estiverem trabalhando com máquina doméstica, para não ficar com essa costura muito grossa, vocês não passem o viés aqui. Façam só, coloquem o zíper sem o viés, e aí quando vocês dobrarem para cá, para fazer o pesponto, vai ficar só o zíper aqui. Então não vai acumular tantas camadas. Mas se você tiver na máquina industrial, pode fazer assim que vai dar super certo. Agora eu vou destacar o zíper daqui. E vou colocar essa parte do outro lado da bolsa. Vou colocar direito com direito. Mesma forma que eu fiz do outro lado, eu já vou costurar o zíper já colocando o viés. Agora a gente vai juntar uma parte com a outra. Agora nós vamos juntar aqui, olha, acertar todo mundo bem direitinho as laterais. Da onde tá o detalhe da alça, a alça tá aqui. Então eu vou começar a costurar as laterais por aqui. E vou subir até chegar lá na parte de cima do zíper. E vou fazer a mesma coisa do outro lado. Agora que nós já costuramos as laterais até essa parte aqui, que é a parte do detalhe da alça, nós vamos encontrar o meio aqui. Nós vamos fazer um pique aqui no fundo. Nós vamos dobrar, entrar com essa parte aqui, encostar essa parte do pique aqui onde não foi costurado. E vamos tombar essas duas partes para baixo. É como se fosse uma sanfoninha. Vai ficar assim. E vamos repetir do outro lado. Vou ajeitar aqui embaixo. E agora a gente vai fazer essa costura, tanto de um lado quanto do outro. E na sequência eu vou passar o viés de acabamento aqui. Agora é só desvirar a bolsa. Vamos ver como é que ficou? Bom, e assim ficou a nossa bolsa. A bolsa de praia Bela Vista, com uma caixinha de leite super bonitinha, super charmosa. E combinando com a necessaire Bela Vista, que foi feita da mesma forma, só não tem as alças e as medidas são diferentes. Se você quiser aprender a fazer a necessaire, eu vou deixar o link aqui embaixo. A Tuca, do Tuca Ensina, ensinou a fazer em tecido e a Nini, do Multiplique Ateliê, ensinou a fazer em sintético. Para fazer em telinha, é só seguir o passo a passo aqui da bolsa, seguindo as medidas que estão lá no canal delas. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima!